Ai, 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 o que tá acontecendo com o PSG? Minha nossa senhora, tá impossível. Uma nova briga no clube que só escancara a bagunça sem tamanho que tá o PSG. O que Neymar passa dentro do PSG é algo que extrapola quaisquer limites, e esse novo caso foi além de qualquer nível imaginado. O jogador foi gritado dentro do clube, fazendo ele mesmo passar dos limites e protagonizar uma briga que passou de quaisquer limites que podemos ter na nossa imaginação olhando de longe. Até por isso vou pedir rapidamente seu like e a inscrição, pois a notícia realmente chocou a todo mundo que acompanha o dia a dia do Paris Saint-Germain. No intervalo da derrota do PSG para o Mônaco por 3-1 no último sábado, o diretor esportivo Luiz Campos, contratado a mando de Mbappé, foi ao vestiário cobrar comprometimento dos jogadores. Mas alguns atletas não gostaram da cobrança, entre eles os brasileiros Marquinhos e Neymar. Segundo o jornal francês L'Équipe, o dirigente teria acusado os atletas de falta de empenho e agressividade em campo. O zagueiro e o atacante, líderes do elenco, não aceitaram as acusações de Campos e teriam protagonizado uma discussão em alto tom de voz. Sem Mbappé, Messi e Verratti, o PSG foi facilmente batido pelo Mônaco em jogo da 23ª rodada do campeonato francês. O líder da competição teve graves falhas defensivas e não demonstrou poder de reação em nenhum momento. O goleiro Donnarumma, com grandes defesas, ainda evitou o que poderia ter sido uma goleada histórica. Paris Saint-Germain já vem de derrota para o Olympique de Marselha no meio da semana onde foi eliminado da Copa da França. Agora os parisienses se preparam para enfrentar o Bayern de Munique na próxima terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. E após essa briga que supostamente mexeu de vez com o vestiário do PSG, as coisas ficaram ainda piores. O que estava ruim agora piorou ainda mais. A cabeça quente de Neymar escancara uma infelicidade em estar no clube que não parece ter sido feito para ele, uma sintonia que não está mais sintonizada. Eis que também, como uma verdadeira máquina, a tartaruga ninja francesa Mbappé vem fazendo a galera de Paris se animar de verdade. Kylian Mbappé participou de um treinamento neste domingo, aumentando as esperanças de que o atacante do Paris Saint-Germain possa jogar na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no Parque dos Príncipes. O jornal L'Équipe publicou neste domingo que Mbappé participou de uma sessão coletiva, embora não tenha ficado com o time o tempo inteiro. Mbappé sofreu uma lesão na coxa em 1º de fevereiro e o PSG disse que ele ficaria 3 semanas afastado. O técnico Christophe Galtier disse nesse sábado que correria risco zero com Mbappé, e isso seria uma grande notícia para o PSG. E eu até tinha noticiado recentemente que Mbappé não teria condições algumas, e até agora, a princípio, não está nada garantido que ele continue. A probabilidade é que ele fique fora. O PSG está em má fase recentemente. Perdeu por 3-1 para o Mônaco pelo campeonato francês no sábado, sua 4ª derrota do ano por todas as competições. Contar com a tartaruga ninja em Champions pode ser um fator determinante, ainda mais por conta do poder de achar gols incríveis na cartola que só o Donatello tem. Um grande jogo. Vamos ver agora se dá ainda. Neymar, última bola do jogo pro Paris, com aquele calcanhar para Mbappé. E vem embora o Paris. Mbappé passou no meio de 2 golaço! Craque, craque, cracaço! Cracaço na bola aqui no Mbappé! Genial! Nunca diga a famosa frase, tudo que já tá ruim não pode piorar, pois pro PSG as coisas podem funcionar de um jeito bem diferente. Tudo que já tá beirando o precipício pode se acentuar ainda mais. O Paris Saint-Germain entra no momento decisivo da temporada muito pressionado. Após cair ainda nas oitavas de final da Copa da França pro Olympique de Marselha, o time da capital sofreu neste sábado 11 a 2ª derrota importante na semana. Fora de casa, um revés por 3-1 pro Mônaco pela 23ª rodada do campeonato francês. Nas tradicionais avaliações dos atletas que foram a campo, o jornal L'Équipe não economizou e disparou contra os parisienses, aliviando a barra de apenas um nome, Gianluigi Donnarumma. Principal estrela em campo em meio a um batalhão de desfalques do PSG, Neymar recebeu nota 3 do diário. Nota 3. Nunca deixou de apresentar a imagem de um jogador infeliz por estar nesse time, escreveu o jornal. Seus erros de passes foram igualados apenas pelo aborrecimento quando precisou defender e cometeu 2 faltas grosseiras. Ainda assim, a pior avaliação ficou com Betiabou, que recebeu nota 2 do L'Équipe, após um chapéu no lance que resultou no gol de Golovin, que abriu o placar. O zagueiro de 17 anos ainda se enrolou na saída de bola e deixou o caminho aberto em frente a Ben Yedder, que aproveitou e ampliou. Parecia um pesadelo. Como aos 17 anos vai se recuperar de uma exibição
exibição em que esteve envolvido diretamente em 2 gols. No primeiro é facilmente driblado por Fofana, mas a sequência do segundo diz tudo sobre sua inexperiência. Na visão do tradicional jornal Le Parisien, a equipe de Christophe Galtier não para de cair na mediocridade às vésperas da partida contra o Bayern de Munique, pela abertura das oitavas de final da UEFA Champions League. A cada dia aumenta o oceano de dúvidas em que o PSG se banha, e hoje é um continente do qual não se consegue sair. Está afundando em uma crise de grandes proporções com a 4ª derrota em 10 jogos em 2023 e a segunda da semana. O sangramento continua, publicou o jornal. Enquanto aponta o crescimento do Bayern de Munique na temporada antes da visita ao Parque dos Príncipes na terça-feira, o Le Parisien ressaltou que a queda contra o Mônaco representou que o PSG vai de mal a pior, se prejudica a cada jogo e continua preso em seu inferno astral. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, Kylian Mbappé não deve estar em campo contra os alemães. A situação de Mbappé é mais complicada. O atacante teve uma lesão na coxa em partida na última semana contra o Montpellier. Isso foi o suficiente para o jogador desfalcar a equipe francesa, que já passa por grandes maus bocados. Já Lionel Messi, fora diante do Mônaco, deverá estar em campo contra o Bayern para formar o ataque, ao lado de Neymar, única estrela em campo neste sábado. Ainda assim, a dúvida reina em Paris. O jogador não parece estar em plenas condições, por mais que relute em continuar se preparando para o confronto que lhe resta. Enquanto isso, o Bayern de Munique segue sendo rolo compressor. Em primeiro lugar no campeonato alemão, a equipe está muito em alta e pode destroçar o PSG. A crise no PSG se estende para muito além das 4 linhas que delimitam o encontro entre o campo e a bola. Enquanto Neymar se diverte com os passas em sua mansão no município de Beaurival, na França, a vizinhança em torno da casa do craque não está satisfeita com as celebrações que frequentemente duram toda a madrugada. De acordo com Le Parisien, o jogador faz questão de que todos que moram perto ouçam as músicas que tocam nas baladas, o que perturba o descanso e a paz dos moradores da região, inclusive o político da localidade Luke Waterloo. Podemos denunciar, mas o que vai acontecer com uma pessoa que não liga de pagar 45 euros, considerando quanto ele ganha? Em algum momento vamos chamar a fiscalização pelos problemas constantes com a ordem pública, afirmou Waterloo. A gota d'água seria umas festas que o jogador realizou este ano, em 5 de fevereiro, na comemoração do seu aniversário, e os vizinhos lembram também da festança que o brasileiro organizou em maio de 2022, quando o PSG venceu a Ligue 1. Esse caso gerou uma repercussão que foi muito além do imaginado. A vida pessoal do jogador novamente foi exposta para as mais abertas vitrines de todo o mundo. O grande fato é que o nome do atleta repercute de mal a pior nos grandes veículos de Paris e sua imagem se torna arranhada. A situação se torna ainda mais delicada para o jogador quando até mesmo os malucos de Paris se mostram incomodados com Neymar Jr., que vem definitivamente passado em branco nos últimos dias. Ainda não bastasse o momento apagado que vive o PSG, o jogador também vem sido pivô de ameaças graves em relação à sua vida e à sua integridade. Após o revés contra o Olympique de Marseille, as coisas pioraram. O principal alvo, como você deve imaginar, foi o jogador brasileiro. Quase sempre em rota de colisão com a torcida organizada mais inflamada do clube, o atleta novamente foi alvo de insultos nas arquibancadas e ameaças ferrenhas que ameaçam sua vida e integridade na partida que culminou na eliminação do Paris Saint-Germain. As ameaças à vida de Neymar não cessaram tanto no pós-jogo quanto no recolhimento da torcida na evacuação do estádio do Olympique, e Neymar novamente voltou a ser hostilizado. O atleta, antes em alta no período pré-Copa do Mundo, sendo importante para a equipe conduzindo o PSG a grandes gols e assistências, acabou por perceber que sua relação com a torcida é extremamente volátil. Basta uma atuação abaixo do tom e uma eliminação desse naipe para que novamente as críticas comecem a aflorar para cima do camisa 10 do PSG. Daí que vieram sinais de alerta dos fãs e pessoas próximas ligadas ao jogador de que a continuidade dele em Paris é um erro crasso, que pode afetar o seu ânimo em continuar jogando bola no clube em que tudo é instável até demais, em praticamente todos os aspectos. E olha que o desempenho de Neymar não é dos piores na tal temporada que se segue. Ao todo são 26 partidas do craque brasileiro, com total de 17 gols e 16 assistências, com 2.131 minutos jogados em campo, uma média enxuta de participações equivalentes para os seus respectivos jogos. O jogador conseguiu ser eleito o melhor jogador brasileiro no ano passado, conseguindo ser o primeiro lugar na disputa, que tinha como seu concorrente o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior. A torcida dos Ultras cobra a ineficiência de Neymar e afirma que o jogador brasileiro some em momentos decisivos. Mbappé, por sua vez, é um nome intocável e idolatrado. O atacante do PSG e atual vice-campeão do mundo tem uma idolatria na França comparável à de Thierry Henry, e o craque almeja alcançar a grandeza de Zinedine Zidane. Se depender do carinho da torcida do PSG e da França com ele, essa idolatria é questão de tempo. O jogador só cresce em menções positivas do PSG e tem um cenário favorável para si, diferentemente de Neymar. Ainda assim, o sheik do PSG olha a melhoria do futebol de Neymar com bons olhos e parece defender a permanência do craque. Najlepszy asystent na ten moment w zespole, 10 podań, po których pada bramka, ale... W spotkaniu na maksymalnie swoich umiejętności są duże, natomiast to podejście do spotkania. Przegrana 0-1 z drużyną Przemysława Frankowskiego, natomiast 1-3. Dać sygnał dla swojego trenera, że za grę. Neymar strata za stratą cały czas. Oj, tu będziemy mieli faul.
No widzimy, Kamara jak już wchodzi w kontakt z Neymarem, to bardzo agresywny jest, potrafi powalczyć, potrafi sprowokować. To jest gość, który nie unika. To jest taka obawa, by nie stracić większej liczby bramek, bo No, przynajmniej tak, na to zajrzał w się oczy. zapowiada. Tak, strach zajrzał w oczy, tu widzimy i to... Tylko do lata Tak. te